Próxima pergunta, pastor. Uma pessoa que não quis se identificar diz assim: quais são as seitas que ensinam que os negros estão debaixo de maldição? Isso não é pecado, pastor? Isso não é racismo? Sem dúvida que é racismo. Nós queremos dizer que o Adventismo já ensinou isso em tempo passado, através de sua profeta ou profetisa Ellen Good White. Os mormons também ensinaram isso no tempo passado, que a pele negra era um sinal da maldição de Deus sobre pessoas dessa cor. E no livro de Mórmon encontra-se uma história de duas famílias de judeus que imigraram para a América do Norte, oriundas de Jerusalém, lá pelo ano 600 a.C., sendo uma da família de Leí e a outra de Ismael. Leí teve 2 filhos, Nefe e Lamã. Nefe era justo, porém Lamã não, e por isso foi amaldiçoado por Deus, e a maldição consistia em ter ficado com a pele de cor preta. Daí concluímos o racismo. Até há poucos anos, não havia nenhum negro dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Mormons. Para eles, Jesus só tinha morrido pelos brancos. Para os negros, não havia lugar. Livro de Mórmon, segundo Nefe, capítulo 5, versículo 21, e livro Alma, capítulo 3, versículo 6. São livros que integram o chamado livro de Mórmon. E atualmente, por causa da conveniência do racismo ter se tornado um crime, os mormons aceitam os negros. Embora o livro Pérolas de Grande Valor, um dos livros sagrados para os mormons, chamados livros padrão, Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, segundo este livro, as Pérolas de Grande Valor, proibir a entrada de negros no sacerdote. Agora, Deus deu uma nova orientação e o negro até pode exercer o sacerdócio. Então, os cristãos verdadeiros sabem que não só o livro de Mórmon é uma farsa, não só pelo seu conteúdo imaginário e desprovido de verdade, como pela problemática do racismo que nele está contido. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, que quando Pedro entrou na casa de Cornélio, sendo ele judeu e Cornélio um gentil, ligado à coorte do exército romano, ele disse palavras ali na sua chegada que são oportunas citar agora. E abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, como é que se explica a mudança tão radical dos mormons com relação aos negros? É que aqui no Brasil, na capital do nosso estado, São Paulo, bairro do Morumbi, foi levantado um enorme templo. Deve ser distinguido templo de capela. Capela é um local de reuniões normais. E o templo tem o seu lado sagrado, misterioso, que nem todas as pessoas podem entrar, nem mesmo os mormons, a não ser com consentimentos especiais. E esse enorme templo estava sem poder ser usado, porque o povo brasileiro tinha uma mistura muito grande de sangue ligado à raça negra. Então, em 1978, o presidente Spencer Kimball anunciou que, por divina revelação, a Igreja Mórmon estava livre para aceitar os pretos em seu sacerdócio. Entretanto, por muitos anos não fora esta a posição da Igreja.
E segundo, então, a doutrina mórmon que já expusemos, reconheciam ou diziam, ensinavam, que a maldição pesava sobre a raça negra, que esta maldição foi perpetuada mediante Rã. Por causa disso, o negro para sempre, segundo os livros e algumas autoridades mórmons, não poderia receber o sacerdócio nem o céu mais alto, que é a glorificação. Portanto, aí está uma situação contrária à Bíblia Sagrada, considerando que Marcos 16, versículos 15 e 16, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem são essas criaturas? Pretos, vermelhos, brancos, amarelos, de qualquer cor. E também essa posição mostra que todas as pessoas são convidadas para virem a Jesus Cristo, como nós encontramos em Mateus 11, 28. Jesus não faz restrição a pessoas de cor quando convida para aceitar a sua palavra, o Evangelho. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De modo que, então, por causa desse problema surgido com o templo construído em 1978, houve uma revelação, entre aspas, da parte de Deus, retirando a maldição, de modo que hoje os negros podem gozar de liberdade ou de igualdade com os brancos.